Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas sérias da minha vida. Parte 1. Vi no baile do Barrão de Bolsas as 3 herdeiras mais ricas da sociedade portunhense. Das 3, a mais velha e rica era viúva e regularmente feia. A mais nova tinha uns longos sedutores, mas, examinada ao pé, era uma cara sem vida, coisa muito parecida com a valvura de leite, encarnada nas maçãs do rosto, como as bonecas de olhos de vidro e beijos purpurinos de malagueta. A terceira era a verdadeira mulher, trigueira, como as prediletas de toda a gente. Consultei a minha cabeça, e a cabeça me diz que requitasse a viúva. Senti que o coração punha embargos, mas a velocidade foi de momentos. Caí-lhe em cima a cabeça com todo o peso da razão, e o pobrezinho, que já não servia para mais que centro das funções sanguíneas, gemeu, contorceu-se e amuou. À roda da viúva giravam os mais graúdos parautos do porto, sujeitos que andavam sempre de esporas e que se frisavam todas as manhãs para irem passar as tardes em casas de um alfaiate, discutindo as belezas de uma lapeda de fraque e a lista mais ou menos enflorada das pantalonas. Eram estes os terríveis ensambarcadores das almas das senhoras do porto, mas com almas se comentavam, como convinha às pessoas puramente espirituais. Pedi que me apresentassem à viúva. O elegante de quem solicitei este favor, antes de me apresentar-se, disse-me: Fala-lhe de mim, a ver que ela te diz. Vê-se que a amas. Ateli-o eu. Amo deveras, mas não lhe amo a fartura. A fartura é galicismo, interrompi com azedume. Diz antes os haveras. Morre o homem de paixão, sendo necessário, mas salve-se a língua de Lucenas, dos Souzas e dos Bernardes. Este seu amigo incorreto foi depois dizer a outro que eu era tolo. A ignorância é muito atrevida. Falei com Dona Justina Mendes e para logo adivinhei que dentro daquele peito não havia senão membranas, tecidos adiposos e ossos com as respectivas cartilagens. Fez-me doer a cabeça com 3 palermas respostas que me deu, perguntando-lhe eu se tinha saudade do seu tempo de casada. Respondo-me: o boi solto lambe-se todo. Devia dizer vaca, se gostava de anexim. Perguntei-lhe se amava os bailes. Resposta: bons bailes é cada um em sua casa. A terceira pergunta: que juízo faz Vossa Excelência do cavalheiro a quem eu devo o favor de lhe ser apresentado? Não é feio, mas eu não gosto, respondeu. Então de quem gosta, minha senhora? De ninguém. Tomara eu que me deixem. Vossa Excelência há de necessariamente gostar do caldo de repolho com feijão branco, repliquei. Esta facécia de mau gosto foi ouvida, repetida e lançada em circulação por 2 senhoras que nos ouviram atentas. Dona Justina evesgou-se-me os olhos e murmurou: não acho graça nenhuma a seu atrevimento. E, voltando a cara, sentou-se de esguelha. Tornando ao apresentante, disse-lhe que a viúva achava bonito. Pedi que apresentassem a melhor trigueira e logo me disseram que não gastasse o meu tempo com o coração rendido ao encanto de Jocino. Este Jocino era a criatura que eu cantei em 8ª rima. Era um homem de biscuit, engelhado de refegos, na cara com a frontaria da batalha, velho dengoso que tinha amado as 3 mães das meninas casadoras que requestavam.
Mas que terrível homem! Era amado e casou com ela. Livro Coração, Cabeça e Estômago, autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte, Cabeça. Subtítulo: Páginas sérias da minha vida. Segunda parte. Acabo de demonstrar que é débil, se não impossível, armar romance com as meninas do Porto. Pode ser que este arranzel de coisas nunca faça gemer os prelos do meu país. Porém, quem me diz a mim que eu não tenha o póstumo regalo de ser impreciso e lido? Nesta hipótese, com que a vaidade se incha, quisera eu vestir a nudez dos meus contos, enfeitá-los com as joias de estilo, que dão realce aos assuntos frívolos, e recompor mais literalmente com embelecos da imaginação as securas da verdade, do suro de engolir naquele tempo, se o engenho não a arrebica de pachisbecs e de desvarios da natureza. A viúva bem aproveitada podia dar alguns capítulos. Tolice, tinha de mais saciar o espírito público, sempre faminto de ver a letra redonda das tolices próprias às costas alheias. Se eu tivesse sido mais moderado na minha linguagem, a criatura dava livro, mas a minha razão, inconciliável com as parvoiçadas das milionárias, saiu com aquela pergunta do caldo de repolho, mais para castigar os seus admiradores para que chasquear a tola. Bem, pode ser que esta senhora, se fosse pobre, tivesse o siso comum, que o dinheiro produz milagres de variados feitios. A certas pessoas, pulhas, espiritualízias, dá-lhes estilos sentenciosos à inspiração para falarem de todo o seu público aplauso. A outras pessoas, despoetizas, materializas e embrutécias. Conheço exemplos de tudo, e o leitor também. A viúva, segundo me consta, antes de casar, era uma menina como são todas as meninas. Tinha os seus namoros, a quem respondia com bonita letra e pensamentos, se não engenhosos, pudibandos. Casou com um riquíssimo velho por escolha de seus pais e consciência sua. Fez as delícias do esposo e as próprias, comendo e dormindo para ter sempre as faculdades do coração em torpor. Enviuvou ao 7º ano de casada, quando da sua primeira natureza já não tinha vislumbres. Soube então que era riquíssima e requerida pelos homens notáveis da terra, e continuou a comer e a dormir. Porém, como os pés lhe inchassem por falta de exercício e os médicos a mandassem passear e agitar-se, a viúva apareceu de repente nos passeios, nos bailes e nos teatros, onde adormecia o segundo ato em diante. Dispararam-lhe a queima-roupa as mais incendiárias declarações, e ela ouviu-as a dormir, enquanto não a incomodaram. Depois, como a pudessem a cerco e não a deixassem tomar fôlego, a mulher despegou em despropósitos e rusticárias que as tornaram mais amável aos concorrentes. Aqui está o que era a viúva. Assestei o fita terceira, a menina que tinha aspecto de serafim da tribuna da igreja. Disseram-me logo que o doutor Anselmo Sanches a resquestava traiçoeiramente. Ora, o doutor Anselmo Sanches era um homem honesto. Convém saber que a toda a parte do mundo sublunar a honestidade soa de hipocrisia velhaca. O homem honesto dali é o que logra embair a opinião pública, recatar a imprudência com o exterior sisudo da catadura, acentuar a expressão no tom sentencioso do preceito, contar com a mobilidade do globo visual para revirar ao céu, quando o ânimo afeta confragir-se com a notícia de um escândalo, franzir os beiços e avinçar a testa, se é forçoso chancelar com voto cominativo,
a pena de alguma imoralidade a retalho. Conheci alguns homens honestos no porto. Custou-me muito. Venci para vê-los ao pé, estorvos desanimadores. Fez Mister iniciar-me aos acarnos da desonestidade para entrar no segredo de certas existências, que dantes me pareciam bem fadadas da virtude, ou dotadas de compleição refratária ao vício. Quando me avistei com eles na mesma zona, senti-me corrompido. Escorria-me do coração o pulso tábido das chagas. Dei como impossível o regenerar-me diante do meu próprio senso íntimo. Estava ou devia estar perdido, porque julguei necessária a vida à hipocrisia cínica. É que, sem ter descido as escaleiras, todas as proterva e do opróbrio, não se devassa ao latíbulo em que se encovam os homens honestos. A corrupção periódica das almas, empestadas pelo exemplo ou impelidas pelo instinto, não tem a ver com a corrupção por grosso, que o acaso ou o árduo vos depara no secreto viver dessa calbida de beduínos, salteadores da honra alheia e nojentíssimos farcistas da sua. O mundo é péssimo, há porém providência nessa péssima organização. A hora certa, dentre as flores da vida, cultivadas por mão ilesa de espinhos, salta a víbora que a morde. Não há felicidade completa para a verdadeira honra, menos a haverá para a falsa. A virtude, conquanto escudada por si própria, é vulnerável, porque se dói aos golpes da injustiça. Ora, a hipocrisia estribada na manhã e na fraudulência há de, em deserto da justiça de Deus, rebater os tiros de indignação? É impossível. Embora o látigo não fira uma fibra sensível nas espadas do fariseu, abroquelado pela impostura. Embora a sátira recue espavorida nessas almas impermeáveis à vergonha, é preciso que se escreva um livro, ou se delineiem os traços desse livro, o único, urgente, o possível, o capitalicíssimo para o Porto. Cansei-me de ouvir dizer que a segunda cidade de Portugal é um enxame de moedeiros falsos, de contrabandistas, de mercadores de negros, de exportadores de escravos e de magistrados de alquilaria. Venalidade, cruela e latrocínio são três eixos capitais sobre que roda, no entender da crítica mordente, no maquinismo social de 100.000 almas. A minha análise aprofunda mais o espírito vital do Porto. Ali, o viver íntimo tem faces desconhecidas ao olho da polícia e da economia social. Conhecem-se as libres dos chantias dos negros. Discrimina-se pelo brasão o fabricante de notas falsas do outro, seu colega heráldico. Opelentado em ouros ao fisco. Ignora-se, todavia, o mais observável e ponderoso da biografia destes vultos, que a fortuna estúpida colocou em frente dos destinos da civilização do Porto. Ó cidade dos livros, que é da liberdade dos seus escritores? Se aí, homem de alma, que sacode sapatos nas tristeiras da riqueza bruta, que testemunho nos dá da sua independência? O jornalismo do Porto está acorrentado às uxarias dos riscos. O jornalista, por via de regra, é um pobre homem, que vive do estupêndio cobrado com franciscana humildade à porta do assinante. Para os festins do fidalgo da raça era chamado de versista, com as consoantes prévias do soneto de algibeira, onde não havia outra coisa. Nos tumulentos jantares de fidalgo da indústria, a talhar para o gouzateiro,
que já deixou na estante dos caixotins a local sumarenta, inspirada pelo antagosto das vianças que lhe arrastavam na corrente a alma para o estômago. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas sérias da minha vida. Terceira parte. Tornando o Dr. Anselmo Sanches. 2 meses depois que fui ao baile, planejando casar-me com uma das 3 representantes das ações bancárias, no valor de 300 contos para cima, vi uma senhora que devia ter sido formosa, encostada ao braço de seu marido. 34 anos teriam menos, mas os precoces vincos da velhice denunciavam 40 anos ou mais. Lá estava o fulgor dos olhos para desmentir a denúncia das rugas, fulgor embaciado das lágrimas, mas ainda vivido como clarão crepuscular, quando uma barra da púrpura e ouro tinge a orla do céu. De feito, era aquela uma vida do crepúsculo da tarde, e já tudo para além túmulo era escuridade e apavor para a triste senhora. Chama-se Rita, e era brasileira, pura carioca, linda como todas as cariocas que não têm mais de 18 anos. Francisco José de Souza, marido dela, era um português que enriquecera no Brasil. Tinham viajado longo tempo, e como Francisco José da Souza tivesse sido do Minho e as saudades da pátria o não deixassem nunca, escolheram o Porto para a residência. O fino trato, aliado à opulência, estimulou invejas, caprichos, competências e ódios, mesmo na sociedade portuense. De todas essas más paixões surgiu um bom resultado. Aumentou os números dos bailes, encontraram em emulações as equipagens, enriqueceram as modistas, acudiram jornalistas a fazer ata, qual delas mais encomiasta dos bailes profusos e luxuosos. O Porto, enfim, poliu-se mais em 2 anos que nos 9 séculos de vida que a mitologia, vulgarmente chamada história portuguesa, lhe dá. Estava designada a noite de um baile que chama baile em casa da Rita Emília, quando os convidados receberam aviso da súbita doença de Francisco José de Souza. Correram amigos indiferentes a avistar o enfermo. Fui entre os segundos. Achei-o prostrado e taciturno e não vi a esposa ao pé do leito, nem a antecâmara. Perguntavam por ela as pessoas mais familiares, mas a brasileira não recebia sequer as amigas íntimas. Grande mistério, grande burburinho. A curiosidade em ânsias e maledicência espionando, a calúnia imaginosa a segredar das praças, e salas e boquetins desaforadas conjunturas. Andou, pois, a difamação explicando às cegas, por vários modos, a enfermidade moral de Francisco de Souza e a misteriosa ausência de Dona Rita. 15 dias depois, fecharam-se as portas e janelas do baile dos brasileiros, e os criados quase todos perdidos. Disseram que os amos tinham ido a viajar. Aqui é que a curiosidade ia dando um estouro. Houve a Ibis Bilheteria ilustre que se encanzinou de raiva por não poder enquadrinhar o segredo dessa saída, a qual de força devia ter um escândalo por causa, escândalo que a hipocrisia pudera abafar ardilosamente. Havia nesta casa uma menina de 18 anos, órfã, muito rica, pupila do brasileiro e filha do outro, que morrera do Brasil quando andava em liquidação. Mariana acompanhara-os na misteriosa saída do porto. Soube-se, porém, que as passarem em Braga, a órfã entrara nas Ursulinas, mosteiro de educação. Esta menina era a 3ª mulher rica do baile. Sabido isto, respirou um pouco da maledicência. Já os arpéis da hipótese achavam duro onde morder. Acordaram, portanto, inconciliábulo algumas famílias honestas, que Mariana fora encontrada em flagrante desprezo de seu pudor, e por isso enclausurada no mosteiro bracarense.
Toda a gente ia ter com o Dr. Anselmo de chance para evidenciar a conjuntura. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas Sérias da Minha Vida. Parte 4. Era o doutor amigo íntimo da família. Pertencia ao conselho tutelar da órfã. Curava os negócios licenciosos dos brasileiros e podia muito na casa, dominando a vontade do dono, que se fiava dele, mais seguro que em si próprio. 38 anos teria Anselmo. Em conta, o havia um homem exemplar em todas as qualidades boas, exceto na jurisprudência, em que era ignorante mais que o ordinário. Isso, porém, não lhe verificava bom nome. Os seus muitos apologistas se duvidavam dar-lhe preocupação para representar no fórum. Sobejamente indenizavam, confiando-lhe mulheres, filhas e o que mais é no Porto, o dinheiro. Tinha o Dr. Sanches uma cara mais feliz para fazer benquisto. Nunca fechava a boca. O queixo inferior pedindo sempre. Servia-o as maravilhas. Quando parecia escutar com dor os escândalos que os oradores escartados da Assembleia Portuense exceptavam no seu peito sujo, onde a asma senil desafogava pela detração injuriosa. Se a vítima era senhora casada, o doutor abanava um pouco a cabeça, punha os olhos no teto e dizia: vão seus costumes. Se o escândalo recitava as gargalhadas gosmentas no auditório, Anselmo sorria por complacência e murmurava: é remarcável o deboche em que está o grande mundo. O celerado compuscava a língua pátria. Não consentia a ele que se erguesse a voz a desculpar imoralidades, se raro sucedia algum confrade por cestro de contradição. Indulgenciar fraquezas ordinárias, em verdura de anos ou obrigadas por circunstâncias especiais. Era para ver como o inexplorável Sanches se enfurecia em investidas contra Pedro, que passava diariamente 2 vezes em tal rua. Era inquietar a moça incauta. Chegava a chorar no apuro do sentimental, que prodigamente consumia descrevendo os funestos estados da sedução. Menos perdoaria a Martinho, que, impedícuo e sacrílico, ousava ir aos domingos à missa do meio-dia, ao congregados ou clérigos, para ver pelas costas as mulheres de seus vizinhos em Januário, depois de ter sujado a fama da mulher de seu vizinho Timóteo, e em seguida dos maridos, que ficavam todos sabendo o que até então ignoravam. Momentos depois, se lhe pediam novidades, o doutor respondia que não só se abstinha de indagar a vida alheia, mas até quisera, se pudesse cerrar os ouvidos, as histórias torpes em todos os dias germinavam da corrupção do corpo social. Francisco de José de Souza prezava no doutro o que muitos chamavam sobergisdão de escrúpulos. Parecia-lhe a ele brasileiro, vilã e torpe, incessante detração em que entretinham os saraus algumas dezenas de velhos, de cuja língua a palavra licenciosa dos bordéis saia mais nojenta do que é em si. Anselmo não para no desagrado do seu amo. Dizia que o mal não era a sátira, mas sim o estragamento dos costumes que autorizava. Escusando os velhos, acrescentava que as cãs eram um pouco intolerantes, porém inofensiva. Simpatias do leitor com o Dr. Anselmo, para que não se diga que a virtude é mal vista como a verdade nua. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas Sérias da Minha Vida. Parte 5. No espaço de 3 meses, a contar da violência a introdução de Mariana de Ursulinas de Braga, saiu
o lume tenebroso mistério, mas sem estrondo, porque andava muita gente apostada em encobrir Anselmo Sanches para não ter a proclamar a infâmia do apostólico varão, que tinham santificado. Eu hei de abreviar em poucas páginas o que sei. Não me posso ver muito tempo encharcando nesta lama, onde me atirou um dos empurrões da sorte. Lama por toda a parte, onde me impeliu o coração e a cabeça. Toda a gente se goza de algumas paragens risonhas. A todo peregrino da vida é dada somar dos barrancos resvaladiços as chãs pitorescas e descansar e esforçar-se aí para se afrontar de novo com as fadigas da jornada. Eu, de mim, não tive os que têm todos. Onde quer que parei, resvalei num atascadeiro. Quando os acicatas do amor me arremessavam as aventuras do coração, ia me esbarrar com tolas ou devassos, ou desgraçadas, tais como Marcolina. Se era a razão que me induzia, com os seus cálculos egoístas, a tomar o seu quinhão daquilo que o vulgo chama senso comum, já sabem que consequência eu vou tirando das minhas racionais primícias. Vi 3 mulheres à luz serena do raciocínio. Saiu-me parva a primeira, a ponto de me obrigar, sendo que em extremo delicado, a perguntar-lhe que gostava do caldo de repolho. A segunda, para me olhar a abater o orgulho, deu-me em Jocino um rival preferido. Essa terceira, a Mariana dos olhos doces e cheios de inocência larpa, vão agora saber no que deu. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas Sérias da Minha Vida. Parte 6. Grandes considerações. Entendem coitados fisiologistas que o amor, em certos casos, é a depravação do nervo óptico. A imagem objetiva que fere o órgão visual no estado patológico adquire atributos fictícios. A alma recebe impressão quimérica, tal como o sensório lhe transmite, e com ela se identifica a ponto de revesti-la de qualidades e excelências que as mais esmerada natureza denega às suas criaturas diletas. Os certos casos em que acima se modifica a generalidade de definição vêm a ser aqueles em que o bom senso não pode atinar com o porquê de algumas simpatias esquisitas, extravagantes e estúpidas que nos enchem de espantos quando nós não fazem estoirar de inveja. E tanto mais se prova a referida depravação do nervo que preside as funções da vida quando a alma da pessoa enferma, vítima da sua ilusão, nos parece propensa ao belo, talhado com sublime a opulenta de dons e méritos que o mais digno homem requestaria com orgulho. Se me desarmam deste convencimento, cimentado em 12 anos de experiência e observações, não sei como hei de explicar o amor de Dona Rita Emília e do Dr. Anselmo Sanches. Defendendo-a desta vergonha, como diferencia o réu de um crime extremamente execrável. A alucinação, a doença dos nervos, a demência, enfim, explicam o crime, e deviam, no máximo das vezes, absolver a mão que mata seu filho, o filho que mata seu pai e a mulher que se dá em alma ao corpo de Anselmo Sanches. Posto isso, dispensam a história das repugnantes conjunturas, que então fiz sobre a inerrável mistério dos amores de Rita e Anselmo, e dute-se a infeliz em nome de depravação ao nervo óptico, em nome da física e da patologia, em nome da caridade evangélica, em nome de tudo que se move lástima, à piedade e ao perdão. Rita amava Sanches, aceitou o fato consumado. Ora Francisco José da Souza, ileso de enfermidade visual da sua mulher, via o doutor qual a natureza ia fabricara, feio, canhestro, mazorral, abrutado, fractário, aos dardos do Deus digno.
Embalde se cansaria a malquerença, insinuando ao brasileiro com cartas anônimas, expediente em voga, e creio mesmo que inventado no Porto, a suspeita de que a mulher encarava no doutor com olhos menos ajuizados que dele marido. E a suspeita era já de si tão absurda que não houve no Porto alma que sobra danada que denegrisse, até rebentar o escândalo a virtude conjugal Gita. Dona Margarita Carvalhosa disse-me um dia: vou contar-lhe uma enjoativa novidade, senhor Silvestre. Prepare-se para rebater um ataque de inveja. De inveja, minha querida senhora? Vai Vossa Excelência dizer-me que me moseou o mais feliz dos mortais com o seu coração? Invejo, realmente invejo. Cálice, não se trata de mim, é um escândalo. Ah, disse-me Vossa Excelência logo que era um escândalo. Ser-me impossível associar o nome de Vossa Excelência a um escândalo. Trata-se de Guilherme do Amaral, do Barão de Bolsas, de Cecília, de João José Dias? Não, senhor. Trata-se daquela Rita brasileira de quem o senhor Silvestre disse que andavam enamorados dos anjos. E os demônios, minha senhora? Diga, diga, e eu interesso-me em aspirar todos os aromas que recendem das essências angélicas. Margarida Carvalhosa descompôs-se a rir e continuou: pois o aroma de tal essência angélica está sendo um aroma de arruda, meu caro poeta. Arruda, minha senhora? Queira explicar-se. Rita deixou de ser a cara metade de seu marido e passou inteira para a doutora Sanches. Calúnia torpe, exclamei com sincero espanto. Margarida Carvalhosa, tanja a companhia, sorrindo com irônica piedade da minha boa-fé. Venha cá, Josefa, disse ela à criada que entrava. Repare se a mama está por aqui perto. A criada disse que a senhora baronesa estava no jardim. Conte, prosseguiu Margarida. Diante deste senhor, sem acanhamento nem receio, o que me contou a respeito da brasileira. E voltando-se para mim, ajuntou. Essa criada hesitava, mas, animada pela ama, disse com visível repugnância: a brasileira, então, que quer Vossa Excelência que eu conte? Como se chamava a amante da sua ama? Disse Margarida. Era o senhor Dr. Anselmo. Como soube que ela amava o Dr. Anselmo? Como soube? Soube-o porque eu era criada do quarto da senhora. Aquilo é muito significativo, senhor Silvestre, disse sorrindo com gentil malícia a filha do barão e acrescentou voltando para a moça: e como tem você a certeza? Ora essa, a senhora não sabe? Eu sabia tudo. De mim só se escondia ele. Até ela, quando o doutor começava a querer seduzir a pupila do senhor Souza, chorava muito e desabafava só comigo. Conte lá a história da sedução da pupila. Como era isso? Disse eu. O senhor doutor sabia que a senhora Dona Maria Nazinha era rica e disse à senhora Dona Rita que o melhor modo de continuarem a viver de perto, sem que o mundo botasse fel, era ele fazer com que o marido consentisse no casamento dela com a menina. Depois a minha ama deu-lhe um desmaio e esteve às portas da morte. Quando melhorou, abraçou-se à menina e perguntou-lhe se o doutor já lhe tinha dito alguma palavra a respeito de casar com ela. A menina pegou a chorar e não disse uma nem duas. Isto mais apoquentava a minha ama, e desesperadas que mentia medo. Tanto fez que a menina confessou que o doutor perseguira 4 meses todas as vezes que a senhora não estivesse em pé, e que, vindo uma vez com ela de Guimarães, onde a menina tinha ido visitar umas parentas. A criada, nesse ponto, levou o avental ao rosto para encobrir o que não corava, e, no entanto, Margarida, relançando os olhos dela para mim e de mim para ela,
com um brilho de alegria só compreensível às mulheres desempenhadas, que folgam a cada vítima abismada com elas, disse com império. Acabe a história, Josefa. A história está acabada, senhora Dona Margarida, disse eu. Faltam os comentários que tanta gente faz por sua conta. Essa Dona Rita, senhor Silvestre, quando me estendia a mão e os lábios de uma sala, fazia-o com um ar de soberania que me incomodava. Ouviu-lhe muitas vezes falando de Cecília, dizer com virtuosas caretas, vergonha das mulheres. Rejeitou convites para a casa de certas senhoras que não aspiravam a santas. A mim me disse, com pedantesco ar maternal, menina, há exterioridades, por muitas francas e inocentes que sejam, bastam para condenar. Coiba-se de todas as ações que possam dar pasto à maledicência. Olhe a honestidade que está somente no coração. Um olhar e uma palavra irrefletida bastam a depor contra as mais suicidas intenções. E continuou com a rancorosa satisfação. De Mariana, só lhe direi que ainda há 15 dias a vi com um ar virginal voltar-se à brasileira, que estava ao pé de mim na missa dos clérigos e murmurar a meu respeito palavras que não pude compreender. Esta criada, que estava ao pé delas, ouviu-as. Aquela Margarida Carvalhosa tem modos tão desvoltosos e impróprios de menina solteira. Ora isto dito, porque em 8 dias antes, vindo que Guimarães aceitara uma catástrofe tão imprópria de menina solteira que não me parece crítica, muito frisante dos meus costumes. Eu ria-me por dentro, quando ela disse meus costumes. Enquanto o doutor Anselmo Sanches continuou, Dona Margarida, cortando as palavras de frouxos de riso. Esse deixo eu a perspicácia do senhor Silvestre de Silva avaliá-lo. Retire-se, Josefa, que vem aí a mama. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Páginas Sérias da Minha Vida. Sétima parte. A policial correcional. Escrevi um artigo contra Anselmo Sanches, cuidando que assim vingava o gênero humano. Saiu o artigo na seção dos comunicados. O proprietário do jornal declinou a responsabilidade moral e legal da ofensa do doutor. Rompeu-me assim das entranhas o ódio que queimava. Senhor redator, há casos em que o silêncio é um crime. Há vistas de infames que sobreexcedem e transbordam a paciência humana. Não há aí o peito de ferro que as contenha. Não quis em aqui. Tinha patinhas urbis tão ferrues ud kenatse. Aqui é o caso, se dizer, como cantor de Camões. Ergo-me a delatar tamanho crime, e eterna voz me galará nos lábios. Vinde a mim, hipócritas, vinde ao servo de escândalos acelerados e andais nas encruzilhadas saltando a honra dos infelizes descautelosos. Aqui tem charco para vos rebalsardes, servos. Aqui está um dos vossos, que empunhalou a alma do marido, crucificou uma esposa ao madeiro de eterno opróbrio e sovou aos pés de coroa virginal. Isto era o exórdio, que os meus inimigos chamariam farfalhada. Seguiu-se depois a exposição chã de provérbio de Anselmo Sanches, arranjada de 3 capítulos, cada uma com epígrafe. A primeira era Quosque taden Catilina. Achou toda a gente literária muita novidade nesta passagem de Cícero a propósito de Anselmo. A segunda epígrafe era Propdolo, também nova. O terceiro capítulo rompia com mia sun que fez in me convertit ferro.
O todo era broslado de passagens latinas, que tornavam o meu artigo um parto de indignação a outro parto de sapiência. Guardava eu as justas conveniências em embruçar os nomes das duas mulheres que figuravam no quadro de infesta dignidade humana, mas abstive-me das cerimônias com o doutor. O meu artigo levantou contra mim celeumas pessoas honestas, e até jornais honestos me saíram de revés, acoimando-me de indiscreto, licencioso e causa ocasional de escândalo. É boa tolice esta. Uma gazeta sisuda, maravilhando-se do que fizesse queixumes, não sendo sequer marido da dama, aplicou-me o sábado dos versos de Nicolau Tolento, apóstolo impertinente. Para que hás de tu suar, se não sua o padecente? Anselmo, como visse que a empresa e a opinião pública estavam com ele contra o jornal por abuso, o responsável declinou sobre mim e eu fui sentar-me no banco ao réis da polícia correcional. O advogado de acusação era um jurisperito da grande nomeada e a gravidade de colarinhos assustadora. O meu patrono foi nomeado ex-ofício. Era o bacharel verde em anos de sorvado em inteligência. A acusação fez o panegírico dos séculos áureos em que não havia imprensa, nem as vidas das famílias estavam expostas aos enxovalhos de escrivinhadores devassos. Senhor doutor juiz do direito, exclama ele, o santuário da família não pode continuar a mercê desses esfoladores da reputação. A mulher casada teme o pedestal da sua virtude. O esposo honrado de um país de imprensa livre anda com ovos de peneira. A virgem honesta é estrangulada de seu decoro quando se embala na inocente berço das suas afeições aspirosas aos sacraticismos. Direito da maternidade. Neste ponto, a escravidão do processo limpou as lágrimas ao lenço vermelho do tabaco. Senhor doutor juiz de direito, prossegue o Demóstenes, com os braços em arco e semblante em lavareiras de transporte. Todos somos mulheres e filhas, filhas estremecidas e esposas ternas. Que importância a inviolabilidade dessas santas afeições se a pena do foliculário, estilando o negro véu da calúnia, nos verte no coração da peçonha, da desordem da doméstica e nos expõe às vaias públicas. O marido vive em boa paz com sua mulher. Vem o refalsado escritor e diz-lhe: tua mulher é desleal, tua mulher roubou-te os doces mimos. Horrível, senhor doutor juiz de direito, horrível. Desde esse momento, a paz da família é como de Job. O esposo tornou-se a fábula do povo, e a esposa maculada sem mácula ia ficar inflamada em si e na sua posterioridade, por todos os séculos dos séculos. O cidadão probo e laborioso se cuida que a honradez da sua vida e há de escoar dos tiros de calúnia enganas. Aqui está o exemplo palpitante da atualidade. O doutor Anselmo Sanches alcançou o 40º ano de sua existência, sem que o ódio ou a inveja lhe denegrisse com a baba pestilente da leivosia. Todas as famílias se honraram de o terem na sua confiança. Em todas as casas honestas, ele tem sido acesso como amigo, como irmão e como brasão de virtudes familiares em que ele é conselheiro, e baluarte sem rebuço, e digo baluarte. Hei de chamar-lhe sem lisonja, baluarte pálido Santa Sactarum, das virtudes das famílias suas relacionadas, pois ei-lo aqui Jabularte Paládio pedindo as leis que o justificassem perante o mundo, impondo ao fel cuspindo
por infamadora boca, que volte ao negro peito de onde saiu. Esqueceu-me o restante do discurso, que não precisava deter-se, mas para ganhar um bom êxito. Os espectadores, os escrivãos, o juiz, os esbirros, as testemunhas de acusação, todos estavam comovidos. Quando meu advogado tomou a palavra e disse que se escrevera um romance sem intenção de ofender designadamente pessoa nenhuma. Anselmo Sanches é um nome, argumentava o causídico, que eu inventava sem talvez saber que ele já tivesse inventado. E tanto assim, era seu cliente, ficava pasmado de se ver citado nos tribunais para responder pelos involuntários desvaneios de sua imaginação opulenta e já provada noutros muitos contos de que ninguém queixara. Isto fez sensação. O doutor pediu licença para dizer que se era verdade, se eu querer ofender, declarasse que todas as alusões, julgadas pela opinião pública em decreto dele autor, eram um mero composto de fantasia. O juiz voltou-se para mim e disse: declara, pois, o senhor Silvestre da Silva que é um romance seu artigo? Nada, não declaro. Como? Tornou o juiz. O meu Anselmo Sanches é aquele, redargui apontando a grão-besta. Este gesto, se fosse visto por gente fina, devia de produzir a comoção que faz os espectadores ninguém. E do Dom João de Portugal, apontando o seu retrato de tragédia de Garrett. Pois o senhor Silvestre insiste em caluniar o cavaleiro que generosamente lhe perdoa? Rejeito o perdão de quem o deve a Deus e à sociedade e ao seu amigo que atriçou, a mulher de seu amigo que cobriu a ignomia, a pupila de seu amigo que debaute quer lavar as lágrimas à nódia eterna. Mas que testemunhas dá o senhor da verdade de suas acusações? 3, respondi. Quais? Do processo não consta alguma, nem o senhor aduziu alguma em sua defesa. As minhas testemunhas depõem em silêncio. Isto é absurdo. Pois o senhor doutor juiz creu vossa senhoria no absurdo como Tertuliano. Quod absurdum, credo. Não tenho que ver com Tertuliano. Provas de arguição é do que a lei conhece aqui. Quem são as 3 testemunhas? É o marido que está prostrado de vergonha e de aflição no leito. É a mulher deste marido que está doida. É uma órfã recolhida dos Ursulinos de Braga que está prostituída. São estas 3 testemunhas. Anselmo Sanches pôs os olhos no teto e exclamou: ó céus! É repetição de calúnia que o senhor Silvestre nos está dando? Interpelou o juiz. O juiz recolheu-se ao santuário da sua consciência e reinou profundo sossego de meia hora, fim da qual os atos passaram a mão da escravidão que levou a sentença. Fui condenado com 50.000 réis de multa, 3 meses de prisão e custas do processo. Bati, como Galileu, em chão com o pé e disse: seja como for, o senhor Sanches é um infame. Peguei a multa e custas e remi o tempo de prisão a dinheiro. Anselmo Sanches recebeu-os embora de seus numerosos amigos. A mim deram-me o epíteto de caluniador convicto. Os jornais acharam com data a sentença e lamentaram que as suas aberrações de bom senso comprometessem a imprensa em semelhantes derrotas, desprestigiando-a e armando contra ela os inimigos. Olhei em redor de mim, procurando amigos que me roubarassem a consciência de minha justiça, esmagadas as coisas de seus sacerdotes. Fugiam das minhas declamações os que haviam estado a verderar o doutor. Tive então nojo mortal da sociedade de mim, que Deus fizera num barro menos vil, mais amassado no fel e vinagre, do que se chama força da alma e desprezo do martírio. Entendi que devia corrigir a obra do Criador,
A minha primeira operação de reforma foi renunciar para sempre às manifestações de inteligência e jurei comigo que nunca mais dar a estampa escrito que não abandonasse uma consciência parvíove. Talismã de tantos que aí correm e a conta dos quais muitos meus colegas de imprensa se afortunaram e bem que estaram com o mundo. Acabou, pois, aqui minha vida intelectual. Nem já coração nem cabeça. Principia agora o meu ospioso reinado do estômago.